Em outubro de 1806, um professor sem salário fixo terminou de escrever o livro mais difícil da filosofia ocidental, enquanto o exército de Napoleão bombardeava a cidade onde ele morava. Ele mandou o manuscrito pelo correio no meio da batalha. Este é o terceiro degrau de 8 da nossa escada sobre como o ser humano aprendeu a entender a própria mente. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu em 1770, em Stuttgart, no sul da atual Alemanha. Filho de funcionário público, secretário da fazenda do Ducado de Württemberg, casa de classe média, biblioteca razoável, nada de fortuna. Aos 18 anos, entrou no seminário de Tübingen, uma instituição que formava pastores luteranos e que, naquela geração, abrigou 3 nomes ao mesmo tempo: Hegel, o poeta Friedrich Hölderlin e Friedrich Schelling, que viraria filósofo de sucesso ainda na casa dos 20. Hegel era o menos promissor dos 3. Consta que seu certificado de conclusão elogiava o esforço e o caráter, mas registrava desempenho fraco justamente em filosofia. Schelling virou professor jovem e famoso. Hegel virou tutor particular. Foram 7 anos dando aula para filhos de gente rica. Primeiro em Berna, na Suíça, isolado, sem interlocutores. Depois em Frankfurt, 30 anos de idade, nenhum livro publicado, nenhum cargo, nenhum nome. O que destravou a vida dele não foi um insight, foi um inventário. Em 1799, o pai morreu e deixou uma herança modesta. Com aquele dinheiro, Hegel se mudou para Jena e virou professor sem salário da universidade, remunerado apenas pelas taxas que os alunos pagavam diretamente. Alguns semestres ele teve poucos ouvintes. Foi nessa condição, com a herança encolhendo, que ele escreveu A Fenomenologia do Espírito. O argumento central do livro é o seguinte: a consciência não avança acumulando certezas. Ela avança batendo de frente com aquilo que a contradiz. Você acredita numa coisa, a realidade apresenta o oposto, e você é obrigado a construir um terceiro entendimento que dá conta dos dois. Esse terceiro entendimento também vai ser contradito depois, e assim por diante. A contradição não é o erro do processo, é o processo. A fórmula escolar tese, antítese e síntese, aliás, não é de Hegel. Foi popularizada depois por comentadores dele, mas serve para explicar o mecanismo e serve fora da filosofia. Pensa numa empresa, a tese: nosso produto vende porque é o mais barato do mercado. Aí entra um concorrente mais barato ainda e o cliente começa a reclamar de qualidade. Essa é a antítese, a informação que destrói a certeza anterior. A saída não é negar o problema nem abandonar tudo. A síntese é o posicionamento novo que incorpora as duas coisas. Deixamos de ser o mais barato e passamos a ser o melhor custo-benefício, com uma linha premium por cima. A empresa só chegou nesse terceiro estágio porque alguém trouxe a contradição para a mesa em vez de esconder. Hegel terminou o manuscrito com o exército francês entrando em Jena. Em 13 de outubro de 1806, um dia antes da batalha, ele escreveu ao amigo Niethammer, contando que tinha visto o imperador, e chamou Napoleão de a alma do mundo, montada a cavalo, saindo da cidade para fazer o reconhecimento do terreno. Para Hegel, aquele homem era a história em movimento, a contradição fazendo o mundo avançar na frente dos olhos dele. A batalha destruiu o exército prussiano e destruiu também a universidade. Hegel ficou desempregado, sem dinheiro e com um filho fora do casamento nascido naquele mesmo ano, Ludwig, da relação com a senhoria da casa onde morava. O menino foi criado por terceiros durante anos. Mais tarde, Hegel o levou para casa, mas a relação terminou mal. Ludwig se alistou no exército colonial holandês e morreu em 1831, longe, praticamente rompido com o pai. É a parte da biografia que os manuais costumam pular. Depois de Jena, o autor do livro mais ambicioso da época foi editar um jornal em Bamberg. Depois virou diretor de um colégio em Nuremberg por 8 anos. Só em 1816, aos 46, conseguiu sua primeira cátedra de verdade em Heidelberg. E em 1818 chegou a Berlim, a cadeira mais importante da filosofia alemã, onde lecionou até morrer. Ali ele virou uma instituição e virou também alvo, acusado de ter transformado a filosofia em justificativa do Estado prussiano, de escrever de forma deliberadamente impenetrável, de confundir sistema com verdade. Schopenhauer, filósofo rival, marcava aulas no mesmo horário que as dele para disputar público e ficava com a sala vazia.
Hegel morreu em novembro de 1831, aos 61 anos, durante a epidemia de cólera que atingiu Berlim. A causa exata ainda é discutida. O que veio depois é o tamanho real da herança. Karl Marx pegou a dialética de Hegel, virou de cabeça para baixo e aplicou à economia. E as ideias saídas dali governaram, no século XX, países que somados passavam de 1/3 da humanidade. E no mundo corporativo, o mesmo mecanismo virou método. A Intel, de Andy Grove, institucionalizou o que chamava de confronto construtivo. A Amazon, hoje avaliada em mais de 2 trilhões de dólares, tem entre seus princípios de liderança o disagree and commit, discorde e se comprometa. Obrigação de brigar com a decisão antes, obrigação de sustentá-la depois. A Bridgewater, de Ray Dalio, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, com cerca de 100 bilhões de dólares sob gestão, construiu a cultura inteira em cima de discordância registrada e aberta. A lição tem nome: a contradição é o motor, não o defeito. O atrito com o chefe, a objeção do colega, o cliente que reclama, isso é a informação que falta para a próxima decisão, chegando de graça. Quem só busca consenso não está evitando conflito, está desligando a única fonte de aprendizado que tem. Se você gosta de história contada assim, se inscreve no canal.